Bom dia, queridos. Então, estamos juntos aqui para mais um encontro para a gente praticar juntos. Bem-vindo a todos. Mônica, que chegou agora. Então, eu vou fechar os microfones e então a gente já começa com as nossas preces, né? Ajustando a nossa motivação. E a gente faz a nossa prática de hoje, que vai ser a mesma prática que a gente fez na terça-feira, de, né, chamada sem sinal, repousando nas qualidades de luminosidade e cognoscência da consciência. Bem, depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática. Deixa eu ver os microfones. Deixa eu encontrar aqui. Só um minutinho. Encontrar aqui o texto. Então, queridos, como sempre, a gente começa a nossa prática trazendo a nossa consciência, o momento presente e principalmente para a nossa motivação, para a nossa intenção. Então, a gente tenta cultivar a motivação mais elevada, que é despertar a bodhicitta, que é a clareza do que nós estamos fazendo no caminho de transformação profundo da nossa mente, para trazer benefícios verdadeiros a nós e a todos os seres. Que como nós, como seres sencientes, tem o mesmo potencial dessa jornada de despertar. Então a gente se conecta com a linhagem viva dos ensinamentos, a partir de Guru Rinpoche, todos os Budas, desde o Buda Sakyamuni, Guru Rinpoche lá no Tibete, todos os nossos mestres, todos os mestres que mantiveram essa linhagem viva de práticas, né, e realizações, que essa linhagem chegou até nós a partir dos nossos lamas, em especial Lama Langola, Lama Santen, são, são irmãos Vajra da mesma mandala, né, alunos dos mestres que também foram alunos do mesmo mestre Dudjom Rinpoche. Gyatro Rinpoche, que foi o mestre do Lama Alan, Shagdu Rinpoche, mestre do Lama Santen, foram alunos do Dudjom Rinpoche, que por sua vez Dudjom Rinpoche foi a emanação de Dudjom Limpa. Então nós estamos numa linhagem muito curta, muito ainda viva, presente, assim, os ensinamentos pulsando ainda, profundos. Então a gente, essa é a primeira, essa contemplação dessas causas e condições que a gente reúne agora, é o reconhecimento da nossa vida humana preciosa, quão precioso, quão raro é a gente poder reunir todas essas condições para a gente praticar, para ter nas nossas mãos um caminho profundo de transformação. Esse é o primeiro ponto, né? A gente vê que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Se a gente olhar ao redor, a gente vê todos os seres humanos e não humanos, conscientes, mas que sem chance de reunir todas essas condições. Então a gente se alegra profundamente da nossa vida humana preciosa. Mas a gente imediatamente se lembra da impermanência, lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente cuida de priorizar as nossas escolhas, de ressignificar a nossa vida, a gente aproveitar cada momento como um momento de prática, para a gente não se arrepender no momento da nossa morte, que virá, mas que a gente não sabe quando, em que condições. Então a gente aspira a transformar todos os nossos instantes, todos os nossos momentos em prática. E a gente redireciona, prioriza as nossas escolhas para esse caminho profundo. Aí a gente lembra da natureza interdependente das causas e condições, lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando causas e condições se reúnem, é certo que um resultado aconteça. Então a gente cuida
cuida das nossas, principalmente das nossas ações, em corpo, em fala. E aí, o desafio maior em mente, que aí liga com o quarto ponto, né, que é a natureza do sofrimento. A gente vai ver que essa natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente vai ficar cada vez mais certo disso, quando a gente reconhece que o sofrimento é causado principalmente pela nossa mente. Que a gente está operando com ignorância e delusão, a gente não reconhece a nós mesmos e a nossa experiência como elas realmente são. Operamos com esse engano que gera um, um falso senso de eu, de um mundo separado desse eu. Isso faz surgir as aflições mentais, apego, aversão, orgulho, inveja, raiva, medo. Com essas aflições surgem ações não virtuosas que nos levam ao sofrimento ou insatisfatoriedade. Então esse é o ciclo do samsara, que nos prende num ciclo de insatisfatoriedade e sofrimento. E então a gente vê que a gente precisa liberar a nossa mente dessas amarras autocriadas. Então, considerando essa reflexão, é natural surgir em nós a renúncia a essa inteligência do samsara. Surgir em nós esse desejo, né? Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente olha ao redor e aspira que não só nós, mas todos os seres sencientes, humanos e não humanos, mas principalmente aqueles mais próximos de nós, ou todos aqueles seres com quem a gente contactar, que eles todos tenham a felicidade em suas causas, que é a lucidez completa, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a confusão, a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. A paz e a alegria, a felicidade genuína do despertar da lucidez. Então é com essa aspiração, com esse calor que surge em nós, no nosso coração, e com esse sentido para a nossa prática, que a gente então renova nossos votos de refúgio e bodhicitta. Refúgio nas três joias, que é o caminho de transformação verdadeiro, que chega para nós a partir dos nossos lamas, e o voto do Bodhisattva de despertar para trazer benefícios verdadeiros para nós, para todos os seres. O Buda, o Dharma, e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chudam Sukhi Choknam Lam Janchu Badudani Kyapsu Chin Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Benchir Sangye Drupasho Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Batu Dani Kyapsu Chin Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Drupasho. Então, com esse coração aquecido, com essa contemplação, a gente então agora faz a prece de 7 linhas, o Guru Rinpoche representando toda a linhagem viva dos nossos mestres, nossos lamas, toda a linhagem viva da lucidez da verdade. E a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a verdadeira natureza da nossa mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Então a gente, enquanto entoa a prece,
uma vez em português, duas vezes em tibetano. E é bom que a gente fale a prece, porque é a prática a nível de fala é muito importante, de energia. Então a gente imagina receber as bênçãos de Guru Rinpoche, vindo de Guru Rinpoche na forma de luzes das cinco cores de sabedoria. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, que é a lucidez completa. Está cercado por uma hoste de muitas daquines, muita atividade iluminada ao seu redor. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Again, Jansam, Pema Gesadam Polam, Yasen Chagin Drunye, Pema June Jesudra, Kudu Kandro Mampe Kor Kiki, Jesu Dadruki, Jenge Lopchi Sheksu So, Guru Pema Siji Hum. Again Yugi Nujan Sam Pema Gesa Tompolam Yatsen Chogi Nyodrubnim Pema June Jesudra Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jenge Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Com essa coração aquecido e com total confiança, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera luminosa, brilhando com as cinco cores de sabedoria. Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, desde o topo da nossa cabeça até o nosso coração e repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Nessa dimensão, a dimensão da consciência, não há separação. É com essa rápida prática de Guru Yoga que a gente então, com essa nossa motivação clara do porquê a gente está praticando, a gente então se prepara, encontra uma posição confortável para a gente fazer a nossa prática de hoje. Convido vocês então a encontrar uma posição confortável, podem desligar os seus vídeos, ficar à vontade. Começa primeiramente extraindo, expelindo o ar estagnado, que está ligado com a energia do corpo sutil. Inspirando profundamente, expirando, soltando as tensões, principalmente. Vocês aproveitem a inspiração, uma inspiração intensa para contrair o abdômen e trouxesse o abdômen em direção à coluna e fizesse com que isso, toda a nossa energia de confusão saísse pelas nossas narinas ou pelo nosso chakra central.
E aí a gente se permite aquietar o corpo grosseiro e o corpo sutil, deixando o abdômen levemente estendido na respiração do vaso, deixando o abdômen levemente estendido lá na sua base, mesmo na inspiração e na expiração. Essa respiração do vaso dá uma âncora para a nossa energia, para o corpo sutil. Se for favorável para você, mantenha essa respiração. Com isso, então a gente se prepara para a nossa prática. Deixa eu compartilhar aqui a imagem. Estou vendo a imagem aqui somente, queridos. Ok. Vocês estão vendo a imagem? Ok. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Você pode começar essa prática com os olhos ligeiramente fechados, mas mais à frente eu vou pedir para você abrir. Ou então, já pode iniciar com os olhos abertos, como ficar melhor para você. Nós vamos começar estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Deixamos que a nossa consciência ilumine agora as sensações táteis do corpo, desde o topo da cabeça, descendo até a base onde o corpo está sentado, apoiado. Sente esse apoio, essa confiança. O corpo está ancorado nessa posição, nesse lugar. Sente também a ancoragem da energia com essa respiração do vaso, deixando o abdômen ligeiramente estendido, sem esforço. Vai deixando que todas as tensões, à medida que você expira, solta todas as tensões que encontrar no corpo. Solta as tensões das pernas, do abdômen, dos braços, das mãos, peito, as costas, os ombros. Alinha a cabeça cervical, retraindo um pouco o queixo para trás. Você sente o alinhamento, tenta sentir o corpo alinhado naturalmente. Relaxa as tensões do rosto, sente a abertura na testa, relaxa os olhos, relaxa os lábios, as mandíbulas. Deixa que o corpo repouse, relaxado, quieto e vigilante. Deixa a respiração seguir o seu ritmo natural, aproveitando cada expiração para soltar os conteúdos da mente. Solta as preocupações com o passado e com o futuro. Deixa a consciência, a mente, no momento presente, soltando qualquer preocupação.
deixando a mente quieta, clara, no momento presente. Dessa quietude da consciência no momento presente, por alguns instantes a gente pode cultivar a atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen para acalmar todo a mente conceitual. Repousando na quietude da consciência no momento presente. A gente apenas nota o ritmo da respiração por alguns instantes. Então agora a gente parte para a nossa prática principal. Para isso a gente suavemente abre os olhos, ao menos parcialmente. Solte os olhos, deixe os músculos ao redor dos olhos estarem completamente relaxados. Sente o espaço entre as sobrancelhas. Deixe a consciência repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. Repouse por alguns instantes sem fazer coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma, sem focar coisa alguma. Deixa que a consciência se expanda no espaço que acolhe todas as aparências. Repousa a consciência no momento presente, em quietude, sem ser arrastada por quaisquer aparências externas ou sem se fixar ou sem se identificar com qualquer processo mental interno, como pensamentos, desejos, imagens, qualquer coisa que surgir na mente. Simplesmente solte todas as aparências externas e internas. Sustente essa presença atenta no momento presente, estando completamente consciente, sem fazer coisa alguma. Quando a sua consciência está assim, aberta, não está capturada ou fixada a nenhum objeto ou aparência, pode acontecer de você ficar cada vez mais vividamente consciente da experiência imediata de estar consciente. A experiência de claridade, de estar completamente acordado, experienciando. E também a experiência de saber, a experiência da cognoscência.
Então apenas repouse na experiência de claridade ou luminosidade, experienciando e sabendo que está experienciando, que é a cognoscência. Essas duas experiências, luminosidade e cognoscência, são duas características da própria consciência. Você pode perceber que as aparências sensoriais vêm e vão. Deixe que elas venham e vão. Sons, sensações táteis, imagens, cores, formas. Deixe que elas venham e vão. Não dê qualquer atenção para elas. Permaneça nessa experiência de luminosidade e cognoscência. É uma experiência aberta. E você pode perceber que as atividades da mente, suas imagens, aparências internas e processos mentais subjetivos, emoções, impulsos, elas vêm e vão. Então não se deixe levar por elas. Também não tente acabar com elas. Deixe que essas atividades da mente sejam como são. Deixe que elas venham e vão. Permaneça com sua consciência quietamente repousando em sua própria natureza, que é luminosidade e cognoscência. Auxilie em silêncio por mais alguns instantes, experienciando diretamente a experiência de estar consciente, de ter consciência de estar consciente.
Aos poucos, vai trazendo a atenção, relaxa o corpo, gentilmente, vai se movendo, trazendo a atenção para o momento presente aqui para o nosso encontro. Deixa eu liberar os microfones. Tudo bem? A consciência permanece. Aí agora a gente traz a nossa consciência para a nossa experiência aqui, do nosso encontro, do nosso estudo. Direciona, né, a nossa consciência para cá. Tudo bem? Alguém quer alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa? Eu trouxe hoje um pequeno comentário do Lama lá do... Ô, Mônica, quer falar? Abre o teu microfone. Não, só agradecer e falar que não tem nenhuma dúvida, foi perfeito. Ah, tá bom então, querida. Que bom. Bom, então a gente vai. Eu queria comentar hoje só um pedacinho do comentário que o Lama faz lá no Felicidade Genuína, depois que ele conduz a prática de consciência da consciência, só para a gente ver os comentários dele sobre essa prática, né? Na verdade, a sequência que o Lama traz lá no Felicidade Genuína, que é a mesma sequência que ele sugere que a gente se familiarize lá no Revolução da Atenção, é a gente primeiro, né, se familiarizar com a atenção plena à respiração, depois a gente se familiariza com estabelecer a mente em seu estado natural, ou seja, com a atenção plenamente, para depois a gente se familiarizar com a prática mais sutil, que é essa da consciência de estar consciente, certo? Que é chamada de sensação. Então a gente deu um pulo, a gente saiu de atenção plena à respiração, que a gente estava cultivando, para essa de atenção plena, de consciência da consciência. Eu fiz propositalmente, até porque a gente está fazendo, eu estou querendo colocar essas práticas mais ou menos no ritmo do estudo que a gente está fazendo na terça-feira. E como agora na terça-feira o Dujon Limpa está dando o contexto da prática do Dzogchen, né, da grande perfeição, né? Então eu acho interessante a gente já pular lá pro final, que na verdade que vai ser a gente repousar, né, fundir a nossa consciência com o espaço, reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é essa base profunda. Então a gente já tem um vislumbre do que vai, né, para onde a nossa prática vai se direcionar, né? Que é para a gente encontrar essa experiência da consciência, que é a base de toda a nossa experiência. Agora, claro, a gente está repousando na consciência mental, mas a gente vai ser convidado por Dujon Limpa na fase 1 a gente atingir Shamatha, que é a gente deixar essa mente conceitual, essa mente, né, essa consciência mental humana se dissolver na consciência substrato, a gente reconhecer a base da mente comum, que é a consciência substrato, para depois a gente poder ter as condições, ter a mente clara e calma para ouvir as instruções essenciais para a gente atravessar a consciência substrato para a consciência primordial, certo? Que é o ponto, que é Rigpa, que é Dharmakaya, a consciência primordial. Mas agora nós estamos repousando na consciência mental. A gente não está repousando na consciência substrato, porque senão a gente estaria com sono profundo lúcido. Então a gente não está, né? A gente não está repousando aí. A gente vai para fazer um retiro, para a gente realmente conseguir esse reconhecimento inabalável, né, da consciência substrata, a gente precisa realmente aprofundar essa nossa prática aqui, né? E de repente fazer um retiro. Mas, mas é para onde a gente está. As práticas estão nos direcionando para essa experiência, né? E a gente vê que como dessa experiência surge toda a experiência da nossa realidade. Agora aqui nós estamos sustentando, na verdade, essa consciência primordial, ela permeia toda a nossa experiência, permeia a própria experiência da consciência substrato, permeia a consciência da consciência mental e da consciência dos sentidos, que é como a gente está operando agora, né, com as 8 consciências, né? Então vamos dar uma olhadinha no comentário do Lama Alan, que aí a gente, né, a gente escuta o nosso mestre, que é bom. Só para a gente dar uma olhadinha aqui nessa, deixa eu pegar o texto, tá aqui separado. Então, assim que ele fez a condução lá no Felicidade Genuína, que é a página 50 e 51,
do livro físico, sim, Felicidade Genuína, 50 a 51. Então ele vai dizer aqui. Então, nesse capítulo, a gente vai ler só um pedacinho, mas só para a gente se posicionar em relação a essa prática. Então, nesse capítulo, introduzi a técnica de shamatha mais sutil que encontrei. Você pode perceber que estabelecer a mente em seu estado natural, que é o segundo conjunto de práticas que ele traz, né? Primeiro, a atenção plena à respiração, depois, estabelecer a mente em seu estado natural, ou shamatha com foco na mente, e por fim, essa agora, que é a shamatha mais sutil, que é de consciência da consciência. Aí ele vai dizer, então você pode perceber que estabelecer a mente em seu estado natural, que seria o segundo passo, né, é mais sutil do que a atenção plena na respiração. E aí você vê que essa prática de shamatha, de estar consciente, é ainda mais sutil. Então essa técnica, essa terceira técnica de cultivo da aquiescência meditativa, desse calmo repousar, que são as práticas de shamatha, né, é a culminância dessa linha específica de treinamento meditativo. É a mais simples, mas potencialmente também a mais profunda e poderosa. Nessa técnica, não há nada para cultivar. Não estamos desenvolvendo a estabilidade e a vivacidade da atenção. E ficou claro como a gente faz isso bem gradualmente, por exemplo, na atenção plena respiração, né? A gente primeiro cultiva o relaxamento, com atenção plena respiração no corpo todo, depois a gente cultiva a estabilidade da atenção, trazendo a atenção para o abdômen, né? Reduzindo o foco né? das aparências táteis que a gente vai focar, que aí desenvolve a estabilidade da atenção. E depois a vivacidade da atenção, onde a gente trazia a atenção para as narinas, a entrada do ar nas narinas. Aí ele está dizendo, aqui nessa técnica de repousar na consciência, de estar consciente, não há nada para cultivar. Não estamos desenvolvendo a estabilidade e a vivacidade da atenção. Em vez disso, descobrimos, por meio da nossa experiência, se há algum aspecto da própria natureza da consciência que seja inatamente estável e claro. Então, essa prática é um convite. O Lama ele distingue dois tipos de abordagem na prática de shamatha, né? A abordagem do desenvolvimento, ou a antiga palavra que ele usava, controle, que a gente está vendo lá nas quartas-feiras com a G, no budismo com atitude, né? Ele está exatamente nessa fase, falando sobre shamatha. Desenvolvimento para a gente revelar o mistério, né? Você aquieta a mente para revelar o mistério, né? Para ver a realidade como ela é. Então ele tá falando lá nas quartas-feiras sobre exatamente shamatha. Ele tá falando, tem esses dois métodos. O método do desenvolvimento, que é, né, que tem esse esforço, esse cultivo, e o método da descoberta, que é para revelar o que já está presente. Que é esse método sem esforço, que é essa prática, por exemplo, de consciência da consciência nós nos engajamos nesse método. Ele diz, então, precisamente, você vai descobrir por meio da experiência, o método da descoberta, né, que ele chama também, né? Descobrimos por meio da nossa experiência se há algum aspecto da própria natureza da consciência que seja inatamente estável e claro. Lembra, estável ligado à estabilidade da atenção e claro ligado à vivacidade, à clareza da atenção. Então, precisamente, ou a luminosidade, precisamente na própria natureza da consciência há luminosidade e claridade, esse aspecto claro aqui, né? Podem estar obscurecidas ou encobertas como resultado da fixação conceitual. A gente não vê essa experiência de base essa experiência de manifestar aparências, que é como se fosse o aspecto vivo, né, assim, da consciência, não é um vazio, um nada. A consciência tem essa característica de manifestar, ela manifesta aparências. E não só ela manifesta, como, por exemplo, um espelho manifestaria, mas ela sabe que manifesta, que é o que um espelho não tem, quando os lamas vão fazendo a analogia, né, da consciência com o espelho, né? Então ele está dizendo, essa qualidade de luminosidade e claridade está presente na consciência, naturalmente. Ela pode estar obscurecida ou encoberta como resultado da nossa fixação conceitual. Porque aí a mente conceitual, ela já movimenta o que surge
como a capacidade né, da manifestação agora com conceitos. Aí a gente não vê mais essa experiência de base, essa, essa experiência primeira. A gente já está vendo, já tem objeto, já tem aparência, já tem um movimento aí, porque também tem esse processo conceitual surge também de um movimento interno do conhecedor, né? Que a gente vai chamar de eu, né? Porque a experiência, a consciência, ela manifesta e sabe, então ela manifesta e conhece. Então, só que a gente divide essa experiência em eu e o que é conhecido, como se fossem duas coisas. E a gente está sendo convidada a repousar na base que é inseparável, que não tem dualidade nessa experiência de luminosidade e cognoscência. Essa dualidade é uma artificialidade que surge do movimento da própria mente, né? Então ele vai dizer, então a prática de ser consciente, então ele diz que essa capacidade de luminosidade, claridade pode estar obscurecida pela fixação conceitual, mas elas são inatas à própria consciência. A prática de ser consciente consiste em liberar aquilo que obscurece a quietude e a luminosidade intrínsecas da consciência. Você não vai fazer nada nessa prática. É muito difícil por isso. Porque nós estamos acostumados a fazer. Esse eu está sempre querendo fazer alguma coisa. Esse senso de eu do qual a gente está fixado, está sempre querendo fazer alguma coisa. Então, essa é uma abordagem de descoberta e não de desenvolvimento. É um processo de libertação e não de controle. Podemos verificar por nós mesmos se a natureza da consciência em si tem luminosidade, nitidez e clareza. Isso não é algo para ser aceito como um dogma. Então, todo o caminho do Buda é um caminho de experiência direta. Nós realizarmos por nós mesmos a nossa verdadeira natureza, né? Então, essa prática é isso. Então, não adianta a gente ficar como, entendi. Não, a gente não vai apenas entender. Entender é importante, é uma parte do processo. Mas o ponto é praticar diretamente. É se deixar experimentar, né? Se expor à experiência. Não é fácil porque agora nós estamos ainda. A gente vai ter que trabalhar com essa mente impura, né? Que é o primeiro passo lá da fase 1 que a gente está fazendo, né? Nos ensinamentos do John Limpa. A gente vai ter que tomar a mente impura como caminho. A gente vai cultivar uma atenção plena de um modo diferenciado, né? Que é a atenção. A gente vai repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. A gente vai olhar para essa mente, só que sem se deixar levar para ela, deixar ela se esgotar, esse movimento se esgotar, mas mantendo claramente a quietude da consciência em meio a esses movimentos da mente. Aqui nessa prática a gente não está fazendo isso, a gente só foi convidado a repousar na experiência da própria consciência, da própria quietude e luminosidade da consciência. Mas a gente vai para essa etapa de tomar a mente como caminho, certo? É importante para poder porque a gente está muito fixado com a mente, pensar os pensamentos, com as emoções. Então a gente pode até ser por alguns instantezinhos, assim, numa prática de chamata rápida, assim, de minutos, a gente consiga repousar ali. Mas acabou ali aquele momento, quando a gente está no meio do movimento da nossa vida, a gente está preso nas nossas conceitos, na nossa visão de mundo limitada, nas nossas emoções, né? Então, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que atravessar essa mente impura com esse olhar dessa quietude da consciência, que é a prática principal da fase 1. A gente cultivar os 4 tipos de atenção plena e o mais importante, e o primeiro é reconhecer, ele diz, antes disso a gente tem que reconhecer claramente a quietude da consciência e os movimentos da mente. São 2 experiências diferentes. E agora muita gente não consegue nem a gente não consegue nem olhar para mim, encontrar a mente. Como assim? Onde que é a mente? O que é a mente? Aí o Lama ajuda a gente primeiro a encontrar o espaço da mente, onde surgem os pensamentos. Isso é a mente. Você vai olhar para ali, para esse lugar. Só que você vai olhar depois, reconhecendo que esse é o movimento da mente uma experiência da própria consciência. Então tem a consciência que experimenta isso, os aparências internas da mente. Então a gente tem que encontrar a experiência
Quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então, essa é a prática da fase 1, né? Até a gente deixar que essa mente se dissolva completamente na consciência, substrato, né? Que está ali observando. Mas aí ele vai dizer, então essa prática não é pra gente, não é uma coisa pra gente aceitar, é uma experiência pra gente viver, né? Nisso que ele está dizendo aqui. Aí ele vai dizer, na prática anterior, que é de tomar a mente como caminho, partimos do ponto que Descartes considerou o nosso conhecimento mais certo. Nós somos conscientes. Só que o Descartes não achava, nós pensamos, né? Ele não achava, não falava da consciência, falava do pensamento, né? Ele diz, a sua afirmação, frequentemente, a afirmação, né, atribuída a Descartes, frequentemente citada é cogito ergo sum. Ela é geralmente traduzida como penso, logo existo. Mas o termo em latim cogito significa tanto pensar como ser consciente. Assim, a declaração atribuída a Descartes, né, pode ser melhor traduzida como sou consciente, logo existo. Isso o que Descartes disse, mas ele diz, aí agora o Lama traz um upgrade aqui, ele diz, no budismo, reduziríamos essa afirmação para existe a consciência dos eventos. Tiraria esse existo, que tem um senso de eu na afirmação de Descartes, né? Cogito, né? Sou consciente, logo existo. Então ele se agarra ainda, está no senso de eu lá, ele está operando na dualidade. Mas no budismo, reduziríamos essa afirmação para existe a consciência dos eventos. Disso podemos estar absolutamente certos, mesmo que não haja tal coisa como um eu ou um ego que exista separadamente da consciência e que seja o agente que está consciente. Claro que isso aí é o cerne da visão do Buda, né? Que é reconhecer a natureza da vacuidade, né? Do eu e do fenômeno, né? Então, o lama tibetano, Sogyal Rinpoche, chamou essa consciência de estar consciente de o conhecimento do conhecimento. Não tem um eu nesse processo. Esse eu já é uma construção e a gente vai ver, né? O próprio John Lipa vai nos convidar a olhar para encontrar esse eu, né? Logo, de cara, assim. Eu encontrar essa mente que a gente chama, a gente está se identificado com ela, né? Ele vai dar uma prática de Vipassana antes da gente fazer a prática de atenção plena, né? Que a gente vai cultivar na fase 1. Mas ele vai dizer, então, nós podemos ter mais certeza da presença da consciência do que de qualquer outra coisa. Esse é um bom ponto para se começar a meditar. Encontrar essa experiência fundamental, né? Então, a técnica explorada nesse capítulo vai além de controlar diretamente a mente e de conhecer a si mesmo, como o Descartes lá, né? Em termos específicos e pessoais. Em vez disso, nessa prática, perguntamos: conhecer a si mesmo como um indivíduo, como uma localização específica no tempo e no espaço, é tudo o que há para se conhecer de si mesmo como um ser consciente nesse universo? Somos definidos por parâmetros de gênero, idade, nacionalidade e história pessoal? Ou existe um nível mais profundo, transpessoal de nossa existência, que pode ser acessado quando a mente condicionada por conceitos adormece? Então, ele vai dizer, então aqui temos uma técnica para remover os véus que obscurecem a base da mente comum, ou seja, a mente comum é a nossa mente agora, incorporada, que opera com as consciências dos sentidos, que tem claramente esse senso de eu, né, identificado, e a base dessa mente comum é a consciência substrato. Então, essa prática é essa técnica de repousar na consciência da consciência, reconhecendo as suas qualidades, é uma técnica para remover os véus que obscurecem a consciência substrato, que é a base da mente comum, e a dimensão da consciência primordial, que está esta que se encontra além e, todavia, permeia todos os estados de consciência. Aí alguém perguntou, fazer essa técnica de repousar na consciência da consciência, a gente está repousando em Rigpa? Aí o Lama diz, você não está repousando em Rigpa ainda, mas não está repousando em uma experiência diferente de Rigpa. É como se Rigpa fosse o sol e você, a consciência mental, fosse um raio de luz do sol.
Então não é a mesma coisa, o raio de luz não é a mesma coisa que o Sol, mas não é diferente do Sol. Então nós estamos no caminho, olhando na direção correta, né? E nesse encontro de domingo agora, não percam, o Lama vai explicar exatamente essa diferença entre Rigpa e Prajna. Ele vai dar uma analogia muito linda assim, da Lua que está obscurecida por várias camadas de nuvens. Então, esse processo, nós estamos removendo essas camadas de nuvem que obscurece a Lua que já está lá. Então, ou o Sol, né? A gente tá, de vez em quando as nuvens se abrem e o Sol se mostra, mas aí de repente as nuvens se fecham. É muito bonito o ensinamento que ele vai dar domingo agora, que a gente vai ler vai estudar domingo, né? Antes da prática. Vai ser bem legal. Aí ele vai dizer, então, a gente tem essa técnica simples e muito profunda de repousar na consciência de estar consciente. Ela vai remover os obscurecimentos, os véus que obscurecem a consciência do substrato e que, por fim, depois a gente vai estar mais pronto para remover ainda os obscurecimentos que nos impedem de experimentar a consciência primordial, que é Dharmakaya Rita. Então você repousa nessa prática naquilo de que tem mais certeza, que é estar consciente. Mesmo antes do pensamento penso, logo existo, você sabe que a consciência está presente. Entre os pensamentos, você não apaga, não desliga. A consciência também está presente. Se não tem nenhum pensamento, e aí a gente, quando estiver acumulando essa prática de tomar a mente impura como caminho, que é repousar na quietude da consciência em meus movimentos da mente, a gente vai ver isso claramente, assim. A gente vai olhar para essa dimensão que a gente está mais apegado, que é a nossa própria mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, que isso que dá que sustenta o nosso senso de eu. Então essa prática vai ser muito poderosa, essa prática da fase 1 que a gente está estudando nas terças, né? Então, entre os pensamentos também você não apaga. E quando o pensamento está surgindo, a consciência está presente ali. Né? O pensamento surge no espaço da consciência. Então, antes dos pensamentos, entre os pensamentos. E quando os pensamentos desaparecem completamente, como quando se está morrendo, você pode verificar aquilo que permanece. Nessa prática, em vez de tentar cultivar a estabilidade e a vivacidade da atenção, solte aquilo que obscurece a quietude, a estabilidade e a vivacidade inatas da própria consciência. Quando repousa profundamente nessa consciência, você rompe a estrutura artificial de interno e externo conceitualmente sobreposta. Quando seus olhos estão abertos e o seu olhar está apenas repousando no espaço à frente, e a sua consciência mental está descansando na pura percepção de estar consciente, onde exatamente você está? Você está dentro de sua cabeça? Fora dela? Ou essas questões já não são mais relevantes nesse nível de experiência? Fixações a externo versus interno podem simplesmente desaparecer. É quando a gente vai experimentar não dualidade mais à frente, né? Sujeito versus objeto também pode desaparecer, especialmente se ficar claro que a dicotomia sujeito-objeto, ou seja, a maneira como estruturamos a nossa experiência perceptiva e conceitual, que a gente também vai olhar mais à frente, com as práticas que ele vai conduzir, consiste em nada mais do que construções que sobrepomos à experiência. Se são sobreposições artificiais, liberando-as, podemos nos estabelecer em um estado de não dualidade subjacente, que é para onde essa prática está nos conduzindo, para experimentar exatamente a não dualidade. Pode ser útil permanecer nesse estado em nossa meditação final durante o processo de morte. Mas por que esperar se podemos fazer agora? Até porque se a gente não treinar agora, é difícil a gente conseguir fazer isso no momento da morte, né? Então, é um convite. Ele quer dizer que é uma prática muito profunda para a gente atingir a liberação completa nessa vida e para a gente aproveitar o momento da morte como um momento de prática profundo que é. Então, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje da nossa prática. Mas na próxima terça, provavelmente, a gente vai voltar lá para estabelecer a mente em seu estado natural.
E aí a gente precisa, porque esse é o ponto. A gente precisa olhar para esses processos internos, ter a capacidade de olhar sem se envolver com eles. E ver o que eles são diretamente. Eles surgem, são aparências vazias que surgem, permanecem por um tempo e cessam. A gente não precisa se identificar com os pensamentos, com as emoções, com movimentos da mente, né? Com as atividades da mente. Tudo bem, queridos? Tinha uma coisinha que eu queria comentar. Surgiu na minha mente enquanto eu estava falando ali. Eita, vou comentar isso, mas agora deixa eu ver se eu me lembro. Ai, fugiu. Bom, paciência. Ela aparecerá em algum momento. Sim, eu acho que é antes lá no estudo da terça, porque essa prática, esse nossos encontros da quarta, só para ficar claro para quem está participando, é um encontro de apoio aos nossos estudos da terça, certo? Porque os estudos da terça, que é o livro Aquietando a Mente, na verdade é a fase 1 do Vajrayana, que é praticar a meditação que ele está dizendo ali. Então, na terça-noite não é um horário muito favorável para a gente, né, olhar para a nossa prática com o tempo, até porque tem o próprio conteúdo do texto para a gente olhar e estudar. Então, a gente pratica um pouco lá à noite e estuda. Mas aí, na sexta de manhã, eu achei interessante porque a gente foca só na prática. E aí, a gente é um horário melhor, nossa mente está mais calma, mais tranquila, começando o dia, e a gente aproveita para rever a prática e comentar sobre a prática, tirar dúvidas da prática. Né? Ficou claro isso para vocês, né? Nós estamos casando esse encontro das sextas com os estudos da terça. E, nesse momento, a gente vai ficar um pouco diferente do estudo do domingo, porque no do estudo do domingo vai ser mais rápido, ele vai passar pela fase 1, fase 2, fase 3, ele vai falar todo o caminho que o do John Limpa percorreu. Então, ele vai avançar lá. Mas a gente vai, aqui na terça a gente está na fase 1 ainda, então ele vai apresentar primeiro as práticas de Vipassana importantes antes da gente começar a prática de Shamatha. Ele vai dizer, você tem que primeiro reconhecer entre corpo, fala e mente o que é fundamental. Porque a gente vai trabalhar naquilo que é fundamental. Se o corpo é fundamental, a gente vai trabalhar com o corpo. Se a fala era fundamental, a gente ia trabalhar com a fala. Mas a mente é fundamental. A gente vai trabalhar com a mente. Então, a gente vai ter que reconhecer entre corpo, fala e mente o que é fundamental. Depois, a gente vai olhar para essa mente e buscar onde é que ela está. O que é essa mente? Ela não tem nem origem, localização e nem destino. Então a gente vai ver a natureza vazia da mente comum. Então essas são práticas preliminares à prática de Shamatha que ele vai conduzir. Aí depois ele diz: então você tem que olhar para a mente. Olhe para essa mente. Para você olhar para essa mente, tome a mente impura como caminho, você vai aprender primeiro, tem que reconhecer a quietude da consciência e os movimentos da mente como experiências que são diferentes. Aí, quando você conhece a quietude da consciência e os movimentos da mente como duas experiências que não são a mesma, aí você agora está pronto para cultivar a atenção plena, né? Tomar a mente como caminho, que é cultivar o primeiro tipo de atenção plena, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. É a primeira fase. Até a gente depois atingir essa consciência unifocada, que é mais ou menos o oitavo estágio dos 9 caminhos de chama, que é o oitavo estágio, que é a atenção plena unifocada. Certo? Mas aí no caminho do de Olimpo é a segunda fase das 4, que a gente vai, em vez de 9, né, a gente vai cultivar 4 fases para atingir Shamatha, né? Então essas 2 primeiras, que precede tudo isso que eu disse, olhar quem é o primordial entre o corpo, fala e mente, depois encontrar a mente, onde é que está essa mente? Origem, localização e destino, Vipassana na mente, que é uma vacina de Vipassana, de sabedoria, já para a gente começar, para a gente não reificar a mente, que a gente vai olhar. Aí depois a gente vai olhar para a quietude da consciência e movimentos da mente como coisas separadas, e depois a gente vai aí sim repousar na quietude, a primeira fase de Shamatha lá, repousar na quietude da consciência e meus movimentos da mente. Então isso tudo, a gente vai ver que a gente... tudo é para dizer que o ponto principal é a nossa mente, onde a gente tem que trabalhar na nossa mente. E a mente, ela é uma manifestação da consciência. Né? Então é por aí. Tá bom, queridos? Tudo bem? Então tá, vamos fazer as preces? Ou alguém quer comentar alguma coisa antes da gente fazer as preces? Então tá. Flori, Ô, Flori, Sim. Então, desculpa, eu não quero perguntar, só quero dizer que esse espaço aqui é muito maravilhoso, te agradecer.
Então tá, eu tô achando muito bom também, porque para mim é fundamental também. Obrigada, praticar junto com vocês. Nós estamos praticando juntos, queridos, viu? Tá bom, então, Viu, que bom. viu, Oi, Flori? Carmelina. Sim, Nossa, eu amo essa sua forma didática de passar as coisas. Eu estou amando, amando, amando. Muito obrigada, obrigada, muito obrigada. obrigada. É porque eu sinto, na verdade, eu acho que é porque minha confusão é tão grande e eu tenho essa necessidade de olhar, assim, de ter um contexto que se eu não tiver, se eu não souber para onde eu estou indo, eu não consigo ir, eu fico confusa. Então, aí eu fico, né, buscando entender, juntar os caquinhos, assim, para poder entender as coisas, né? Então, aí eu me lembro que tem um aluno, agora, eu fiquei impressionada, e foi com um aluno do Lama Long Wallace, que é o Glenn, que é o que apoia ele nos retiros de 8 semanas, o Glenn Svensson. É a culminância da mente organizada. Então eu tô me inspirando nele um pouco, né? Mas ele é meu ídolo, assim. É uma impressionante a capacidade dele de sintetizar, é meu discípulo do Ken Wilber um pouco, assim, mas de sintetizar, de arrumar, não é à toa que ele faz, o Lama dá uma semana de práticas e o Glenn no domingo, nos retiros de 8 semanas, faz a síntese do que o Lama deu. Então ele é uma figura, assim, ele é realmente meu ídolo. Pois tá bom, queridos, vamos fazer a dedicação e vamos seguir o nosso dia hoje, né? Tem muita coisa para fazer também aqui. Vamos lá. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani tobne ne pedrana panjeshin que ganati balon trupai si petzole droa droa show. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Quando vocês meditarem, pensem no Lama Alan, que ele está em meditação agora, ele está em retiro fechado ainda. Então, há mais de 4, 5 meses que ele está em retiro. Então, muito maravilhoso para a gente se conectar com as bênçãos da prática dele. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, queridos, bom dia, boa semana, boa prática, até domingo. Até Tchau, Flori, Tchau, obrigada. Bom queridos. dia, Flori. Muito Tchau. Até obrigada. domingo. Flori,